Com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu não preciso dizer que para mim é sempre uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui, e é uma alegria redobrada quando Deus, então, dá uma oportunidade de assumir aqui o púlpito para falar da parte dele. Então, eu quero agradecer a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e porque Ele tem sido tão generoso e tão gracioso conosco. Mas, naturalmente, eu quero agradecer em especial a meu amigo, pastor Roster. Na verdade, eu conheço um pouco o pastor Roster. Esse é um homem nascido para pregar. E quando ele me convida para estar aqui, estando ele aqui e podendo pregar, eu falo, eu sou amigo mesmo, porque o pastor, ele é um nascido para pregar, e eu sei que é bondade do coração, viu, meu irmão? A responsabilidade do púlpito na nossa igreja é do pastor. Então, qualquer coisa, depois os irmãos reclamem com ele. Obrigado pelo carinho, pela amizade, viu? É um irmão muito precioso. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é um dos salmos preciosos. Desde a tenra idade, na escola dominical, a gente aprende a bênção de decorar versículos, de guardar no coração, de saber de coração. Eu sou da tese de que vale a pena nos esforçarmos para decorar a palavra de Deus. E uso esse verso como base da minha tese. E, para tanto, eu quero começar hoje de uma maneira talvez um pouco diferente. Eu quero decorar com os irmãos só uma partezinha de um verso muito precioso. Vocês me ajudem, tá bom? Vamos decorar. Partes pequenas, eu falo e vocês repetem. Combinado? Nós vamos conseguir, eu sei disso. Graças, porém, a Deus, vocês, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Está excelente? Pequenininho? Vamos de novo. Eu falo, os irmãos repetem. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Excelente. Mais uma vez. Eu falo, os irmãos repetem. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Excelente. Atingi a minha meta. Se eu puder sair daqui nessa manhã com a certeza e a convicção de que o irmão foi para casa com essa verdade e que ela está injetada no seu coração, eu me darei por satisfeito. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Queria até encomendar ao Roster uma pregação nesse texto. O Roster. Abram as suas Bíblias no segundo livro de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. O verso 14a entrou para o rol dos nossos versos decorados. Segunda Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler do 14 ao 17, mas eu sei que o início do 14, a parte A, os irmãos falarão com pujança diferenciada. Vamos ler juntos, do 14 ao 17. 1, 2, 3 e... Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo,
e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Senhor, a Tua palavra foi lida, ela é preciosa, a gente é que pode, se não cuidar, estragar. Então eu queria, Pai, pedir a Tua misericórdia para a gente não estragar uma verdade tão preciosa. Eu queria pedir que, de fato, o Senhor nos desse o privilégio de guardar no coração uma verdade tão maravilhosa que nós temos acesso por esse texto nessa manhã. Tem misericórdia especial de mim, que o Teu Santo Espírito possa nos dar a certeza do triunfo. Triunfo aqui é mais do que vitória. O triunfo, essa palavra, e hoje em dia a gente tem acesso pelos softwares, né, e a gente consegue falar essas coisas bonitas. Essa palavra é encontrada 2 vezes no Novo Testamento. A segunda eu vou contar só mais tarde. Mas é uma palavra grega que tem um conteúdo muito próprio. Escrita numa época em que o Império Romano dominava. Essa palavra triunfo, ela comunicava para os leitores aquele cortejo final da vitória decisiva, da conquista de um povo. O triunfo, quando você estuda, e eu li nos comentários das nossas Bíblias comentadas, preciosas como o de Genebra, comentários como o do Hernandes Dias Lopes, que ele faz uma pintura do que vem a ser esse triunfo, que você se sente lá. O triunfo, talvez para usar umas expressões mais comuns, não diz respeito a vencer uma batalha, mas diz respeito a vencer a guerra toda. O triunfo era quando o imperador romano, que dominava naquela época, ele conquistava um grande povo, tinha que ser grande, mais de 5.000. Então, quando ele conquistava, havia então o momento da celebração do triunfo. O triunfo era a chegada, era esse cortejo, era o desfile, onde eles traziam todos aqueles que foram tornados escravos ao final daquela guerra, onde eles traziam todo o despojo que foi conquistado ao final daquela guerra. É onde vinha uma carruagem com o general romano sendo ovacionado pela sua grande vitória, os soldados o acompanhando, e depois presos em grilhões, em ferros, aqueles que eram os combatentes inimigos que foram derrotados. Aquele cortejo era então ovacionado, e eles entravam com um animal imaculado à frente que seria sacrificado, e ao final, aqueles que eram tornados escravos, muitas das vezes, regressavam para aquela terra natal, mas agora sob o poder do Império Romano. E aqueles soldados vencidos em grilhões eram levados para os circos máximos, para serem comidos pelas feras, para serem objeto da sangria romana. A vitória final. O general conquistou de uma vez por todas. Ele está em triunfo.
E essa palavra que o apóstolo Paulo escreve aqui, nessa frase repleta de significado para dizer graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Essa celebração de uma vitória final há de ser uma marca na vida de todo crente. A participação perene nesse desfile da vitória de uma vez por todas, ela há de ser experimentada a todo tempo pelo verdadeiro crente. Tudo bem, eu sei. Eu sei que você está aí pensando, Roberto, eu acho que esse triunfo todo aí é só Paulo. Porque se você fosse lá para casa, você não ia encontrar esse triunfo, não. Roberto, eu acho que isso daí talvez seja, pode ser, um momento estanque na nossa vida, quando parece que todas as coisas deram certo, se organizaram, não há tristeza, não há frustração, não há crise, não há doença, não há abuso, não há traição, não há decepção, não há nada, onde tudo deu certo. Talvez naquele momento, se você viesse com essa história de estar sempre em triunfo, pode ser que eu me animaria a sorrir com o canto do lábio, mas essa palavra, triunfo, não faz parte. Da minha vida não faz. Você não sabe. A perda que eu tenho experimentado. Você não sabe. Das injustiças que tem me acometido, você não sabe. É muito bonito você falar disso, eu sei porque você está falando isso, porque Paulo, o apóstolo chamado fora de tempo, o maior de todos os missionários, Paulo, o homem usado para poder escrever da parte de Deus porções e porções das Escrituras Sagradas, Paulo, um homem que anos e anos e anos e anos depois, é muito mais conhecido do que as maiores autoridades mais ricas, mais longevas, mais poderosas que esse mundo já viu. Esse homem pode falar em triunfo, mas não vem com essa história de triunfo, porque esse é um negócio utópico que pode servir para Paulo, mas não serve para mim. Pode ser que você esteja fazendo essas objeções. É por isso que antes de olhar para essa simples frase, que me parece tão profunda, e salta para nós a certeza do triunfo, eu queria dizer para você que quando você estuda o livro de 2 Coríntios, você tem vontade de chorar. Porque essa é uma carta muito pessoal. Essa é uma carta onde parece que o apóstolo Paulo abre o coração. E ele apresenta para nós algumas expressões a respeito das suas dores, que eu confesso a você, eu acho que eu teria dificuldade de usar, de tão profundas a respeito das suas dores, lutas e tristezas. E eu queria, para não ficar apenas na minha fala, que você voltasse aí comigo. Olha no capítulo 1, meu querido. Você que está dizendo que eu não conheço a sua história, você que está pedindo para eu não vir com essa história de triunfo para a sua vida. Eu peço que você olhe, por exemplo, no verso 8, do capítulo 1 de 2 Coríntios. Eu vou ler aqui. É esse homem que está escrevendo nessa carta sobre uma experiência que ele teve. Ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto ela foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida.
Esse homem que foi usado por Deus para escrever a frase que nós decoramos, e é o nosso versículo do coração, ele inicia sua carta dizendo: meus irmãos, eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação, da aflição, do sofrimento, da angústia, da provação que eu experimentei na Ásia. Eu quero que vocês saibam apenas de duas coisas. Primeiro, foi acima das minhas forças. Ela me jogou no chão. Quando eu tentava superar a natureza da tribulação que me sobreveio na Ásia, eu não conseguia sair do chão. Era como se toneladas e toneladas tivessem sido colocadas sobre as minhas costas e eu fui à lona. Mas há um aspecto também subjetivo que eu preciso dizer para vocês. Eu me desesperei. E achei que era o fim da linha. Eu desesperei da própria vida. Já passou por isso, meu irmão? Já passou por alguma natureza de tribulação que é acima das suas forças? Já passou por algum tipo de situação em que, por mais que você busque ajuda humana ou você enrijeça os seus músculos, não tem como dar um passo? Já passou? Já passou, já enfrentou alguma situação que conseguiu lhe roubar a paz, a tranquilidade de tal maneira que você entrou em verdadeiro desespero? Já enfrentou, querido? Pois eu quero vos apresentar o apóstolo Paulo, que ele diz: eu já enfrentei. Foi acima das minhas forças. Eu não pude suportar. E eu fiquei desesperado. Achei que era o fim da linha. Mas não é só. Quando você vai lendo as Escrituras e você chega no início do capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos lendo, no início, quando você começa a ler, há uma narrativa que ela me chama a atenção, porque ela é estranha demais. A partir do verso 1 do capítulo 2, ele diz: eu deliberei por mim mesmo não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Não. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que já está entristecido por mim mesmo. Eu escrevi isto para que quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vós, de que a minha alegria também é a vossa. Verso 4, preste atenção. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, eu vos escrevi com muitas lágrimas. Não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que eu vos consagro em grande medida. Queridos, os estudiosos, os comentaristas vão dizer sobre uma grande celeuma que aconteceu com o apóstolo Paulo e a igreja de Corinto. Uma igreja muito amada, uma igreja muito querida. Sabemos que na segunda viagem, lá em Atos, no capítulo 18, é narrado quando ele vai a Corinto, ali nasce uma igreja. Nós sabemos que depois disso ele escreve uma primeira carta, nós a temos, 1 Coríntios, uma carta fabulosa, trata de muitos temas. Mas parece que Paulo está dizendo aí: eu não vou voltar a me encontrar com vocês de novo em tristeza. Não vou. E outra, eu escrevi para vocês, no verso 4, debaixo de muita tristeza. Ele usa expressões que às vezes eu não tenho coragem de usar, porque por meio de muitos sofrimentos, de angústias do coração e com muitas lágrimas é que eu vos escrevi. Os historiadores, os estudiosos dão conta de que muito possivelmente quando Paulo estava em Éfeso, que ele passa ali 3 anos, por ouvir, ele tinha recebido várias perguntas que ensejaram a escrita de 1 Coríntios, mas então parece que há algumas celeumas, alguns problemas que fazem com que Paulo dê um pulo lá em Corinto. E parece que não foi muito bem sucedida, foi uma viagem que é caracterizada por tristeza. E o texto diz aqui que Paulo escreve para eles aquilo que alguns costumam chamar de a carta severa. Que ele diz: eu vos escrevi com sofrimento no coração, debaixo de muita lágrima.
Porque fica claro na leitura de 2 Coríntios, fica claro que houve naquela cidade um levante de falsos apóstolos que eles tentavam denegrir a imagem de Paulo. E Paulo está dizendo aqui que ele teve profunda tristeza em uma das vezes que visitou Corinto. Paulo está dizendo aqui que escreveu uma carta debaixo de profundo sofrimento e angústia do coração e banhada a lágrimas, porque ele vinha sofrendo injustiças. Eu quero perguntar para você, meu querido, já sofreu injustiça sim? Que o que resumiria seria tristeza? Já enfrentou, meu querido, situação tal em que talvez difamação, calúnias, injúrias, falsos testemunhos são levantados para lhe denegrir, a ponto de que o conceito que você tem daquele período é sofrimento, angústias do coração e lágrimas. Já enfrentou, querido? Quero vos apresentar o apóstolo Paulo, que já enfrentou. Mas não é só isso. Ainda nesse capítulo, se você olhar comigo a partir do verso 12, que são exatamente os versos que antecedem o nosso texto decorado, o apóstolo Paulo conta mais uma experiência. 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque eu não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, eu parti para Macedônia. Uau! O que é isso? O que é isso que o nosso irmão Paulo está abrindo o coração aqui, queridos? Ele diz que vai para Troade. Nós batemos palma porque Paulo, o maior missionário de todos os tempos, um homem que foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem perscrutar. Ele diz que está em Troade. E ele diz que o Deus soberano, que é quem conduz o evangelho e abre as portas, abriu uma porta em Troade para a pregação do evangelho. Querido, responda a pergunta, gincana bíblica, o que Paulo fez em Troade quando Deus abriu a porta para pregar o evangelho? Foi embora. O quê? Foi embora. Por quê? Ele diz, porque eu não tinha tranquilidade no espírito. Ansioso, querido. Paulo está ansioso. Ele está esperando quem? Tito. E o que acontece? Não encontra. Sabem por quê? Tito é o emissário. Tito é quem levou a carta para Corinto. E ele está marcado de encontrar com Tito, para ouvir Tito. O que o pessoal de Corinto fez? Como eles receberam a minha carta? Eles se arrependeram, não se arrependeram? Como estão os levantes contra minhas injustiças, Tito? Tito não aparece. Não tem WhatsApp. Foi bloqueado pela justiça. Tito não conseguiu se comunicar. Não sabe. E Paulo diz em Troade, o Senhor me abriu uma porta para pregar o evangelho. Contudo, eu não dei conta, porque o meu espírito não tinha paz, porque eu não achei Tito. E isso que eu estou dizendo, que Tito foi levar a carta, e que ele estava esperando as notícias da confusão que havia em Corinto, é só você ler o capítulo 7. Porque no capítulo 7, ele vai dizer que quando ele volta para Macedônia, Tito aparece, e Tito diz, Paulo, eu entreguei a carta, o povo se arrependeu, e eles te amam, reconhecem seu apostolado. Então, no capítulo 7, você entende que é isso. Ele estava ansioso.
Já passou por isso, querido? Expectativa, e parece que Deus não responde. Parece que nada acontece. Já enfrentou isso? Parece que um certo tipo de paralisação. E você parece que já não tem mais forças para desenvolver os próprios dons na igreja, porque você não entende por que a resposta não veio, por que aquela expectativa não se cumpre, por que aquela ansiedade tem tomado conta do seu coração. Já enfrentou isso? Quero vos apresentar o apóstolo Paulo. Ele já passou por isso. Não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio à Ásia, conquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Eu decidi comigo mesmo não voltar a ter convosco em tristeza. Porque se eu vou triste, vocês ficam tristes, e eu devia me alegrar com vocês, mas vocês vão estar tristes. Então eu escrevi uma carta, e eu quero dizer para vocês, esse negócio para mim foi sofrimento, angústias de coração e lágrimas. E quando eu tive em Troade, o Senhor estava à frente, abriu uma porta para pregar o Evangelho, eu não dei conta, estava trincado, meu espírito não tinha tranquilidade, Tito não apareceu, eu não soube o que aconteceu, na confusão que se instaurou, não havia resposta, eu estava ansioso. Agora olha aqui para mim, querido. Você que no coração criou aquelas objeções todas quando eu disse da certeza do triunfo, pois é exatamente depois de uma narrativa tão profunda e pessoal, rasgando o coração a respeito das estruturas mais dolorosas da vida, é que Paulo puxa um fôlego de dentro e ele abre um parêntese aqui, e ele depois do verso 13 de 2 Coríntios 2, onde ele vem falando tristeza após tristeza, frustração, intranquilidade de espírito, ele puxa esse verso e diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Não depende das circunstâncias. Não depende dos acontecimentos. Não depende do sucesso. A certeza do triunfo, ela inicia com uma partícula coordenada adversativa chamada porém. O porém tem que ser lembrado diariamente na nossa vida. Graças, porém. O porém está indicando que o que vem atrás parece que não compactua com a ideia de triunfo, mas há um porém na vida do crente. E eu queria instar com você, para que quando te visitarem, para quando sentarem com você e falarem: eu fiquei sabendo, muita luta, não é? E na igreja, em casa, e essa crise, corrupção, tragédia, O que você me diz? Difícil. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É por isso que tem que decorar o versículo. Porque você tem que terminar os aconselhamentos, você tem que terminar os seus momentos de choro com um porém. Fiquei sabendo, minha irmã. Não aguenta mais, não. Em casa, né? Os meninos. O que é aquilo? O que é aquilo? Difícil, né, minha irmã? Difícil. O que é que você me diz? Difícil. Mas graças, porém, a Deus que em Cristo sempre me conduz em triunfo. É isso. E a crise? É brava. E a Petrobras? Não. E aí? Difícil. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É só pôr na vida. E por que o triunfo é certo? Porque o nosso triunfo é plano de Deus.
Graças, porém, a quem? A Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é soberano. Deus é poderoso. Deus fala e as coisas acontecem. Deus diz e nada refoge ao seu poder. Não cai um passarinho sem que não esteja debaixo do controle soberano do Senhor. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Ele não saiba, porque Ele os tem todos contados. Graças te dou, ó Deus, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Fui entritecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram uma substância ainda informe. E lá, no teu livro, já foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. E querem saber como esses dias foram escritos? Todos eles em triunfo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu não entendo as circunstâncias, quando você não entende as problemáticas, nós podemos entender Deus. Ele é soberano. E quem faz o plano de nos levar sempre em triunfo é o Deus soberano. É por isso que é certo. Porque o plano é de Deus. E Deus é soberano. E é por quê? Que plano é esse? É com base em quê? E aí é legal esse negócio de você ter acesso às palavras originais, né? Porque quando eu lia esse texto, eu sempre achava que esse graças, porém, a Deus, esse graças era muito mais uma conotação de gratidão, né? Porque é lógico que o apóstolo Paulo está agradecido a Deus. Só que quando você olha no original, essa palavra graças que está aí, não é graças num sentido de agradecimento. Esse graça que está aí é o mesmo graça que está lá em Efésios quando diz pela graça sois salvos. Na verdade, a gente poderia ler esse texto dizendo assim: porém, Deus, pela graça, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Porque a palavra que está aí, esse aqui eu vou ler para vocês o significado, porque eu não estudei os originais. Para mim, grego parece grego. Mas, veja o que quer dizer a palavra que está aqui no texto. Essa palavra aí, graças, eu não vou tentar ler ela aqui no grego para não ficar feio, registra para a posteridade aí, já viu. Mas eu quero só ler aqui um significado. O que diz respeito a essa palavra? Diz respeito à bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo e fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição e despertas ao exercício das virtudes cristãs. É essa bondade misericordiosa de Deus. Preste atenção, a certeza do triunfo, ela existe porque o plano é de Deus, com base não em nós, mas com base na sua graça, que é a sua bondade misericordiosa que nos leva a Cristo, ao Evangelho, à compreensão do conhecimento daquilo que Deus fez por nós. Meus irmãos, isso traz estabilidade, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não está na nossa falência, não está na nossa fragilidade, não está na nossa inconstância.
A certeza do triunfo está em Deus, que é soberano e que planejou esse triunfo por pura graça. É bondade misericordiosa que nos atrai a Cristo. É por isso que é certo o triunfo. Porque é plano de Deus. Pela sua graça. E por que que o triunfo é certo? Porque é plano de Deus. É por sua graça. E é porque o triunfo foi conquistado por Jesus na cruz. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O que garante o triunfo, queridos, não é o que você faz. Não é como está o teu estado de espírito. O que garante o triunfo é o que Cristo fez por nós na cruz. Vocês lembram que eu disse que essa palavra triunfo aparece 2 vezes no Novo Testamento? Lembram? Que está aqui, dizendo que nós estamos lá, no triunfo. Vamos ler aonde está a segunda oportunidade em que essa palavra nos é apresentada. Colossenses, capítulo 2, vai dizer para nós como que essa batalha foi ganha, como que ela é distinta daquela que os romanos faziam. Mas ela garante a certeza do triunfo. Colossenses no capítulo 2, eu quero ler dos versos de número 13 até o 15. 13 a 15. Isso é para nós, turma. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Leiam comigo. Triunfando deles na cruz. É aqui que está essa palavra. Cristo triunfou das potestades, do inimigo das nossas almas, do príncipe desse mundo, lá na cruz. Ele despojou, ele os expôs ao desprezo e ele rasgou o escrito de dívida. A batalha foi ganha de uma vez por todas pelo nosso general. Aqui está a diferença. Porque nós, queridos, nós éramos inimigos dele. Nós não estávamos no exército dele. Nós estávamos no exército de Satanás, porque o pecado fez separação entre Deus e os homens. E o Senhor seria justo se Ele tivesse posto grilhões em todos nós e tivesse lançado de uma vez por todas no inferno. Mas quando Cristo vem, ao invés de ter um animal imaculado para ser sacrificado, Ele mesmo é sacrificado. Ele mesmo é entregue como maldito naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É diferente, sabem por quê? Porque quando nós merecíamos aquela morte, esse general, ele vem para nos ensinar como deveria ser a nossa vida, que nós não a quisemos desde o paraíso, na criação. Mas ele vem para nos livrar daquela condenação de perdidos, morrendo no nosso lugar. Mas quando ele vai para aquela cruz,
Ele está destronando Satanás e os príncipes e potestades desse mundo tenebroso. E acontece aquele processo divino que Paulo diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E que Pedro diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Queridos, quando pela fé nós entendemos que esse general vai à cruz para morrer por nós, na verdade nós somos transportados de quem era escravo do pecado para quem agora é colocado no cortejo de triunfo do Senhor Jesus, que triunfou de Satanás na cruz. E esse triunfo é garantido porque Cristo morre e Cristo ressuscita, vencendo ao final o último inimigo, que era a própria morte. E nós podemos diariamente, em meio àquela que seja a maior das tristezas, sofrimentos e provações que acumularem no seu coração, nós podemos trazer à memória. Porém, Deus, por sua graça, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Não somos mais cidadãos daqui, somos cidadãos celestiais. Somos peregrinos nessa terra. Fomos transportados para o reino de Cristo, se é que você crê em Cristo. Porque se você não crê em Cristo, eu vou lhe dizer o que vai acontecer. O inimigo foi derrotado, e aqueles que permanecem súditos do inimigo irão para os circos máximos, chamado inferno, que é um lago de fogo e enxofre. Há um único caminho pelo qual nós podemos ser transportados do império das trevas que foi derrotado na cruz e sermos transportados para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. E esse bilhete é adquirido pela graça, por meio da fé, na obra de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Se você é crente de verdade, se você entende o que é que a cruz de Cristo significou de verdade, se você entende o que é esse plano gracioso de Deus garantido e executado por Cristo, você pode até na sua biografia ter tribulações acima das suas forças. Você pode até ter sofrimentos, angústias de coração e lágrimas que molham a carta. Você pode até ter intranquilidade no espírito pelas ansiedades da vida, mas não haverá um dia sequer que você não possa soltar um grito explosivo, onde você vai dizer graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo. Porque esse triunfo é eterno. Porque esse triunfo foi conquistado por Cristo. Porque esse triunfo não depende de mim. Esse triunfo foi dado por pura graça de Deus na cruz. Esse triunfo não quer dizer que a vida não me reservará situações adversas e difíceis. Esse triunfo quer dizer que a minha vida, ela está nas mãos daquele que é dono de todas as coisas e que tem a minha vida nessa terra e por toda a eternidade nas suas mãos. Isso é perene, isso muda tudo e isso transforma a nossa vida, queridos. Eu ontem, essa semana, estava vendo umas fotos do meu casamento. E me chamou a atenção, e chamei a minha esposa e falei assim, está vendo essa dona? Essa é aquela missionária que eu conto a história. É a dona Ida, uma velhinha, estava no meu casamento. A dona Ida, ela teve um câncer metastático que tomou todo o seu coração. Seu coração não, vários dos seus órgãos. Ela foi desenganada pelos médicos naquele momento que diz, vai para casa. Vai morrer em paz. Não há mais o que se possa fazer. A minha mãe um dia me chama e fala, vamos lá visitá-los. Ela não está nada bem, a situação é muito difícil. E aí a gente foi. E quando nós chegamos e nós entramos naquela casa, o marido dela nos leva até o quarto, mas quando a gente entra, a dona Ida estava dormindo. Está todo mundo em silêncio. Eu fui de motorista.
Eu sentei numa banquetinha. A minha mãe, então, sai porta fora com o marido da dona Ida para perguntar como ela está, como são as coisas, e está eu lá no quarto. Ela acorda. Ela olha para mim. Dona Ida era uma americana que passou 41 anos como missionária no Brasil. Roberto. Ô, dona Ida, tudo bem? Mas que bom ver você. Ô, dona Ida, alegria minha. A gente veio ver a senhora. Que bom, Roberto. Você faz um favor para mim. Agora, dona Ida, você pede a Deus para me levar hoje. Eu quero morrer hoje. Eu fiquei quieto. Eu não sabia o que dizer. E aquela mulher dizia para mim, eu quero encontrar o meu Senhor Jesus. Eu já quero estar com Ele. Ele me deu 41 anos aqui nesse país. Eu sei que o meu ministério aqui já terminou. Mas eu estou com saudade de casa. Eu quero ir hoje. Você ora para eu ir hoje. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Pode estar na cama, o câncer metastático, desenganado pelos médicos. E você pode viver em triunfo. Isso não é ser bipolar, queridos, isso é ser crente. Isso não é ser esquizofrênico, isso é ser crente. Paulo vai escrever mais adiante, nessa carta de 2 Coríntios, um currículo de tragédias que a gente não tem nem coragem de ler. 5 vezes açoitado, 3 naufrágios, fui apedrejado. E ele conta uma tragédia em cima da outra. E alguém vai dizer, bem, enquanto você estava preso, enquanto você estava apedrejado, enquanto você foi dado como morto, enquanto você foi injustiçado pelos pretores, enquanto você foi açoitado, certamente ali não havia triunfo. E ele solta um grito e diz, tinha triunfo sim, porque triunfo é plano de Deus, foi garantido por Cristo na cruz, ele triunfou do inimigo na cruz. Eu vivia perdido, eu era escravo do pecado, eu estava sendo dominado por Satanás, mas ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino da sua maravilhosa luz. Eu vivo em triunfo, e se a morte bater na porta, se a crise vier, se a traição, se a decepção, se a solidão, se o que for acontecer, você pode soltar esse grito, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre me conduz em triunfo. E é possível você estar no leito da morte dizendo, eu quero ir para casa. Quero cantar uma música. Vou chamar minha esposa aqui. Sem combinar, porque se eu combinasse, ela não vinha. Para alguns parecem só uma história. Mas o Senhor Jesus morreu por mim. Para uns é só uma história, algo tão normal, um símbolo que todos dizem crer, mas desprezam o amor, o preço que Jesus pagou, negando o sacrifício lá da cruz.
Foi nessa cruz que se entregou o meu Jesus, coroado com espinhos ele foi. Uma lança o traspassou, padeceu imensa dor e não poderia desistir, pois escolheu morrer por mim na cruz. Agradeço pelo que ele demonstrou, pois não merecia o seu amor. Mas agora eu posso ver, sua graça me mostrou há um caminho que me leva ao céu. Foi nessa cruz que se entregou o meu Jesus, coroado com espinhos ele foi. Uma lança o traspassou, padeceu imensa dor e não poderia desistir, pois escolheu morrer por mim na cruz. O véu que foi rasgado me deu livre acesso ao Pai. Na presença do Altíssimo eu posso me prostrar e adorar. Foi nessa cruz que se entregou o meu Jesus, coroado com espinhos ele foi. Uma lança o traspassou, padeceu imensa dor e não poderia desistir, pois escolheu morrer por mim na cruz. Pois escolheu morrer por mim na cruz, por mim na cruz. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Foi lá na cruz. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. O escrito de dívida que contava de ordenanças foi rasgado por ele na cruz, encravando no madeiro. E lá ele despojou os príncipes e as potestades desse mundo tenebroso, triunfando deles na cruz. E ele nos pegou, nos colocou no seu cortejo, que é uma vitória final, definitiva, conquistada, garantida. E nós estamos em Cristo, queridos. Essa nova criatura tem que mudar nossa estrutura, tem que enxugar as nossas lágrimas, tem que nos tirar da depressão, tem que nos soerguer, tem que firmar os nossos passos para a honra e glória do Senhor Jesus. Preciso encerrar, porque eu devia ter lido só essa parte, mas eu li mais. Porque o texto diz que quem agora é crente, quem está na caravana do triunfo, acontece um negócio diferente. Ele fica cheiroso. Fica cheiroso. Fica cheiroso. Vai ser rápido, porque nós precisamos terminar. Nessa vida de triunfo, diz o texto, por nosso meio, Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Uau!
Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Queridos, vai mudar. Aquele azedume seu vai mudar. Aquela cara carcomida, esquisita, vai acabar. Aquele odor que afasta as pessoas vai acabar. Porque mesmo em meio a circunstâncias mais adversas, as pessoas, quando você entrar... Você já teve essa experiência? Está num ambiente, um lugar certamente mais fechado que essa igreja, e entra uma pessoa bem perfumada. Não precisa dizer muita coisa, todo mundo... A gente sente. E quem é crente é assim. O país está em crise, o terror está assolando, o emprego se foi, você até nem é tão bonito, mas você é cheiroso. E o cheiroso que a palavra de Deus diz é que você exala o conhecimento de Deus. Por onde você anda? Você é o bom perfume de Cristo. E aí, queridos, isso traz um nível de fidelidade tal, e aqui eu vou deixar para o meu pastorzão explorar isso depois, que isso aqui é precioso demais. Ele traz um perfume tal que a palavra de Deus não volta vazia. Isso não quer dizer que todos vão se converter, porque ele diz aqui, nós somos um perfume, e o perfume não se esconde, o perfume exala o conhecimento. O perfume prega, ele termina dizendo, nós não mercadejamos a palavra, mas nós pregamos a palavra com sinceridade, a palavra de Cristo, pregamos em Deus. Todo o conselho de Deus. Nós não sairemos por aí atraindo pessoas para virem para a igreja, para elas ganharem o emprego que perdeu, restaurarem o casamento que foi perdido, para ganharem coisas, apesar de que Deus pode fazer tudo. Nós chamaremos essas pessoas para dizer, se você não for transportado do império das trevas para o reino do Filho de Deus, Jesus, você continuará num cortejo onde o perfume final, que é a morte de Cristo, para você é cheiro de morte para a morte. Você vai morrer, você vai para o inferno. Mas esse mesmo perfume, que é o que Cristo realizou na cruz, ele pode ser cheiro de vida para a vida, e ele vai ser para os que creem. E nós levaremos porque a palavra de Deus é assim. Ninguém fica indiferente à pregação do Evangelho. Ou você crê, ou você não crê. E João 3,36 vai dizer que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia não crê, sobre ele repousa a ira de Deus. E nós, se vivemos em triunfo, nós não podemos nos calar. Estou ouvindo o zum daquilo que Deus realizou numa viagem missionária. E se você não foi, eu quero saber cadê seu perfume. Porque não precisa ir. Está perfumando? É na residência? É na vizinhança? É na sua família? É no seu trabalho? Está perfumando, queridos? Porque quando vivemos no triunfo de Cristo, nós somos a fragrância pela qual Ele resolve manifestar o seu conhecimento ao mundo. E não tem essa de dizer, fulano é difícil demais, não posso pregar para ele, porque o texto diz que é para todos. Para um será cheiro de morte para morte, mas para outros cheiros de vida para vida. Porque o Evangelho e a palavra não voltam vazia, ele faz o que apraz a Deus. E é por fidelidade, nós não iremos mercadejar a palavra de Deus como se tem visto tanto. Porque ele termina dizendo, a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Quando vivemos em triunfo, não nos atemorizaremos das más notícias, porque o nosso coração confia no Senhor. Enxugaremos as lágrimas, ainda que a estrutura da tribulação tenha sido acima das nossas forças a ponto de desesperarmos da própria vida. Nos soergueremos da depressão, ainda que a sua classificação tenha sido como sofrimento, angústias de coração e lágrimas o dia inteiro. Seremos restaurados da ansiedade, ainda que o que nos marcou tenha sido a intranquilidade de espírito e a incapacidade até mesmo de entrar pelas portas que Deus abriu. E quando nós tivermos essa verdade preciosa que nós já sabemos de cor, pulsando no coração, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, vai mudar uma coisa na sua vida. Essa letargia. Essa paralisia. Você vai ser a fragrância
que espalha o conhecimento de Deus nessa terra. Vai ser o bom perfume de Cristo. Não para tirar onda. Não para ter benefícios humanos. Sem mercadejar, sem barganhar, sem usar como negociação a palavra de Deus. Mas porque você mudou de reino. Você agora está sobre o reino de Jesus. No cortejo do triunfo. Ele dura a eternidade. Que Deus aplique nos nossos corações a sua palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é maravilhosa. Obrigado porque é o Senhor quem fala conosco pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Pai, pelo porém. O porém muda a vida do crente. O porém é uma partícula adversativa que sai de uma história que parecia que não tinha solução. O porém é essa partícula de transformação de uma ideia contrária, de algo que só tinha sofrimento, não tinha do que se alegrar, e ele então traz a novidade da vida que é o Evangelho. A novidade da vida do Evangelho é de que há um Deus. Esse Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele nunca perdeu o trono, e esse Deus é gracioso. A sua graça significa uma bondade misericordiosa, recheada de amor, que nos atrai a Ele na obra que Ele planejou a ser executada por Cristo. E Cristo realizou a obra, porque Ele veio a esse mundo, viveu a vida que nenhum de nós conseguiu, para morrer a morte que todos nós merecíamos, para que pela fé houvesse essa substituição graciosa, que nos transforma de soldados inimigos, nos transforma agora para amigos do general no cortejo triunfante. Ó Deus, eu te louvo porque essa verdade ela é capaz de enxugar as nossas lágrimas, mesmo em meio a circunstâncias mais adversas, mesmo em meio a situações mais improváveis, mesmo em meio àquelas causas sem solução. Podemos sempre caminhar em triunfo pelo que o Senhor realizou por nós na cruz. Eu te louvo por essa verdade, que isso possa fazer diferença no coração de muita gente aqui hoje. E que o Senhor, Pai, nos levante das cadeiras, nos tome de assalto, para perfumarmos esse mundo onde há muita gente que continua escravizada pelo pecado, rumando para serem levadas àquele inferno eterno, porque não olharam para Jesus, porque não conheceram a verdade. Parece que falta uma fragrância, falta um perfume, falta alguém que não tenha outros interesses, senão a fidelidade ao Senhor na proclamação do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pai, perfuma esse povo aqui para a tua glória. Em nome do nosso general, que consumou a nossa vitória na cruz e ao vencer a morte com a ressurreição, aquele que transformou a nossa vida, aquele que é capaz de nos dar a certeza constante, perene e eterna do triunfo, porque é sempre em nome de Jesus que nós oramos. Amém.